Olá, estudantes, tudo bem com você? Vamos resolver mais uma questão de biologia da UES logo após a vinheta. Vamos lá então para a resolução da nossa questão. Ela é do vestibular da UES 2022.2 e o enunciado diz assim: no que diz respeito ao ciclo do nitrogênio, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Então, é uma questão sobre o ciclo do nitrogênio, né? Questão de bioquímica. Para a gente poder analisar os itens, vamos só revisar alguns conceitos do ciclo do nitrogênio. Ele pode parecer um ciclo complicado, mas se a gente for analisar direitinho e ver o passo a passo, como eles fazem sentido, pode ser que se torne mais fácil de compreender. Então, de maneira bem simples, o ciclo do nitrogênio, ele tem 3 etapas. A etapa de fixação, a etapa de nitrificação e a etapa de desnitrificação. A gente fala da amonificação também como se fosse uma quarta etapa, mas a gente frisa nessas 3, fixação, nitrificação e desnitrificação. Então, vamos começar pela etapa de fixação. O que acontece? Na nossa atmosfera, nós temos muito nitrogênio na forma gasosa. Cerca de 78% da nossa atmosfera é composta por gás nitrogênio. E nós, enquanto seres vivos, precisamos desse nitrogênio para compor várias moléculas do nosso corpo, como aminoácidos e, por sua vez, proteínas, né, que são compostas de aminoácidos, ácidos nucleicos, né, RNA e DNA. Então, o nitrogênio ele é essencial para a manutenção da nossa vida. Só que o que acontece? Nós, animais e as plantas, não conseguimos absorver, assimilar esse nitrogênio na forma gasosa. Então, a gente precisa tirar ele dessa forma gasosa e transformar ele em outra molécula para poder assimilá-lo. Então, no processo de fixação, nós temos justamente essa transformação do N2 em outras moléculas. A fixação ela pode ser feita por meio de descargas elétricas, que a gente diz que é uma forma abiótica. Então, em uma tempestade, a gente tem muitos raios. O que acontece? O nitrogênio atmosférico reage com o oxigênio, né, também presente na atmosfera, e a partir disso vão ocorrer reações que vão formar óxidos de nitrogênio, que são outras moléculas que contêm o nitrogênio. E aí, quando esses óxidos se formam e eles se misturam com a água da chuva e caem no solo, a gente vai ter a transformação desses óxidos em outras moléculas. Mas é importante que você saiba que fixação é transformar N2 em outras moléculas que contêm nitrogênio. Ok? Essa fixação pode ser abiótica, por meio de descargas elétricas, ou pode ser biótica, que é por meio das plantas associadas a bactérias. Então, essas plantas leguminosas, como o feijão, elas têm uma associação com bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, elas se multiplicam nas raízes dessas plantas formando nódulos. E aí o que acontece? Essa associação ela é benéfica para as duas espécies. Enquanto que a planta oferece nutrientes para as bactérias do gênero Rhizobium, as bactérias do gênero Rhizobium conseguem fazer a fixação do nitrogênio. Nós sabemos que no nosso solo existem espaços entre os grãos, existem poros, não é isso? E esses poros também são preenchidos por ar. E como no ar tem nitrogênio, as bactérias conseguem pegar esse nitrogênio presente no solo e fixar, tira ele da forma de gás nitrogênio e transforma ele em amônia a partir do seu metabolismo. Eles vão realizar quimiossíntese e, como resíduo do seu metabolismo, eles vão produzir, né, as bactérias do gênero Rhizobium, na verdade, vão produzir a amônia. Então, aconteceu fixação. Tirei da forma gasosa e transformei em outra molécula. Ok? Fixação ocorre por duas formas, abiótico ou biótico. E aí, a partir disso, a gente tem a segunda etapa do nosso ciclo, que é a nitrificação.
Lembrando que, de maneira geral, não tem um que seja primeiro, um que seja último, um que seja, né, segundo, porque como é um ciclo, a gente precisa, na hora de explicar, começar por alguma parte, né, mas é um ciclo. Então, ele, a todo momento, está acontecendo aqui tudo junto, tá? Não tem um primeiro ou último. Bom, então após a fixação, a gente vem então para a nitrificação. E o que é a nitrificação? É o processo onde eu vou pegar a amônia, eu não, as bactérias, vão pegar a amônia presente no solo e vão transformá-la em nitrato. Por quê? Para que as plantas elas consigam assimilar esse nitrogênio, é melhor para elas que esse nitrogênio seja assimilado na forma de nitrato. É a forma menos tóxica. Então as plantas elas preferem assimilar o nitrato, tá? É melhor para elas, é mais benéfico. Então a nitrificação é esse processo de transformação da amônia em nitrato. Só que para me chegar no nitrato, eu primeiro passo pelo nitrito. Então, a amônia sendo transformada em nitrito, a gente chama esse processo de nitrosação. E as bactérias que vão fazer isso são as nitrosomonas. E para ser transformado de nitrito em nitrato, a gente tem esse processo sendo chamado de nitratação, e quem vai fazer isso são as bactérias do gênero Nitrobacter. Então, veja como as bactérias estão intimamente envolvidas no processo do ciclo do nitrogênio, tá? Uma vez formado o nitrato, aí sim eu vou ter uma boa assimilação pelas plantas desse nitrato que está disponível no solo. E aí, quando as plantas conseguem assimilar, elas vão utilizar esse nitrogênio, né, no seu organismo, e os herbívoros, por sua vez, vão se alimentar das plantas. Então, esse nitrogênio também vai para os seres vivos. E aí, quem não é herbívoro se alimenta do que é herbívoro e, por sua vez, assimila também o nitrogênio. Então, perceba que é uma reação em cadeia, né? E aí, antes da gente ver a última etapa, que é a desnitrificação, vamos só ver aqui a amonificação. É bem simples. Nós sabemos que quando um ser vivo morre, ele vai ser decomposto, né? As plantas, quando morrem, os animais, e até mesmo a excreção, elas precisam ser decompostas por fungos e bactérias, né? E é o que acontece. No processo de decomposição, esses decompositores, eles vão pegar o nitrogênio que estava presente no corpo desses seres vivos, né, nas excretas, e vão transformar esse nitrogênio em amônia. E a amônia já é uma molécula que faz parte desse ciclo, certo? Então veja como está tudo interconectado. E aí quando acontece isso, essa transformação que a gente chama de amonificação, formação de amônia, essa amônia vai ser utilizada para ser transformada em nitrato. E aí continua o ciclo, tá bom? Então isso é amonificação. E aí por fim, então a gente tem a desnitrificação, que é justamente o processo onde a gente pega essas moléculas, né, que tem nitrogênio na sua composição e transforma elas em gás de nitrogênio novamente. Então, a gente tem uma desnitrificação. Quem vai fazer isso? Bactérias desnitrificantes, né? As nossas bactérias são nossas amigas e são muito importantes para esse ciclo. Então, a desnitrificação é isso, tá bom? Pegar os compostos nitrogenados e transformá-los em gás nitrogênio e devolvê-los para a atmosfera, ok? A partir disso, vamos analisar os itens, né? O primeiro item, na verdade. A fixação atmosférica do nitrogênio pode ocorrer por meio de descargas elétricas. Verdadeiro, a gente viu que a forma abiótica de fixar o nitrogênio é por meio de descargas elétricas, né? E a biótica é por meio da associação das leguminosas com bactérias, né, do gênero Rhizóbio. Então, verdadeiro. As bactérias que vivem em nódulos, presentes nas raízes das plantas leguminosas, são capazes de fixar nitrogênio. Verdadeiro, acabei de dizer, né? Elas transformam o nitrogênio em amônia. Na desnitrificação, o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, é devolvido à atmosfera. Perfeito, a gente acabou de ver, não é isso? E a amônia é convertida no solo em nitritos e nitratos, substâncias mais facilmente absorvidas pelas plantas. Perfeito, a gente viu que as bactérias Rhizóbio, né, vão
transformar esse gás nitrogênio em amônia, e a partir da amônia a gente tem a formação de nitrito e depois nitrato, que são substâncias mais facilmente absorvidas pelas plantas, né? A planta pode absorver nitrito também, só que a melhor para ela é o nitrato, mas não significa que ela pode também absorver nitrito, certo? Então, todos os itens estão verdadeiros, e o nosso item correto, então, é o item C.